Irmãos, nós estamos falando sobre o Sermão do Monte e já falamos sobre felicidade no primeiro dia, o que é felicidade, onde tem que estar ancorada a nossa felicidade. Já falamos sobre, o David falou sobre a pobreza de espírito, sobre a nossa condição de total dependência de Deus, de não confiar na nossa espiritualidade, de não confiar na nossa capacidade de tocar uma realidade espiritual. Isso é feitiçaria, né? Isso não é cristianismo. Você confiar na sua capacidade de orar, na sua capacidade de intervenção, isso é feitiçaria, isso não é cristianismo. A feitiçaria é isso, é a manipulação de um reino espiritual, pelo seu benefício. Mas o cristão, o discípulo, ele é pobre de espírito, ele depende exclusivamente do Pai. Ele pede, ele suplica, ele insiste em oração, mas ele fala: seja feita a tua vontade, não a minha. E ele confia que se o Pai não responder ou negar a oração dele, ele confia porque o Pai é bom. O Pai quer o nosso bem. E às vezes o nosso bem é negar a nossa vontade, porque o nosso coração é enganoso. A Rebeca falou sobre os que choram. Se eu confio, veja essa ligação entre as bem-aventuranças, que interessante. Se eu confio exclusivamente em Deus, se eu conheci Deus, se eu tive um encontro pessoal com esse Cristo, que veio para me resgatar, eu conheço a minha situação diante dele. Então, se nós somos um discípulos de Jesus, se nós conhecemos a Jesus, conhecemos a Deus, conhecemos o caráter de Deus, quando a gente olha para a gente vê a nossa condição de pecadores. E por isso a gente chora. Por isso o pobre de espírito chora. É a segunda bem-aventurança. Porque ele vê a sua condição caída. Ele vê a sua condição de total ausência de Cristo, de Deus. E por isso que ele chora também pela condição da humanidade como um todo, pelas mazelas da humanidade. Então por isso que o discípulo chora. E esse discípulo que chora pelas suas injustiças que ele sofre, pelos abusos das autoridades, pelas suas mazelas, ele é manso também. Por quê? Porque ele confia no Pai dele, ele não faz justiça com as próprias mãos. É isso que o David compartilhou para a gente. Então o pobre de espírito chora e é manso, porque ele confia nesse Pai, ele confia totalmente nele, ele é pobre de espírito, por isso que ele é manso. Por isso que ele não quer fazer justiça com as próprias mãos. Por isso que ele confia exclusivamente no governo do Pai. E esse pobre de espírito que chora e é manso, ele tem sede e fome de justiça. É isso que nós vamos entrar hoje, Mateus 5, 6. Som. Amém. Irmãos, se nós conhecemos esse Deus, nós ansiamos por justiça. Porque nós conhecemos a nossa condição, nós conhecemos a condição do mundo em que ele se encontra, nós choramos, nós não fazemos justiça com as próprias mãos e nós ansiamos por justiça. Nós ansiamos por correção, nós ansiamos por reestruturação, por ordem. Então existe uma ligação entre as bem-aventuranças muito interessante. Uma ligação lógica, porque Deus é lógico, porque Jesus é o Logos, e lógica vem de Logos. Jesus é a lógica do universo. É isso que Logos significava para os gregos, a ordem racional do cosmos. Isso é o Logos para os gregos. E aí João, ao ver essa cultura grega, usa essa palavra para representar Jesus. Jesus é o Logos. Jesus é aquele que dá ordem ao caos. Ele que ordena todo o universo. Esse é Jesus. Então João utilizou dessa cultura grega para comunicar para aqueles judeus de fala grega quem era Jesus. Ele é o Logos, ele que ordena todas as coisas. Então nós vamos entrar hoje em Mateus 5, 6, na quarta bem-aventurança, na nossa série do Sermão do Monte. E diz o seguinte, o texto: bem-aventurados, felizes, plenos, felicidade de estado de alma,
Esse é o feliz. Quem é o feliz? Aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Então, irmãos, o discípulo de Jesus, aquele que conheceu a Cristo, obrigado, ele tem uma fome e uma sede disso aí, ó, justiça. Irmãos, fome e sede, a palavra aqui, ela traz uma ideia literal de fome e sede, uma fome desesperadora. Uma pessoa que está há dias sem comer. E se você já fez jejum, o máximo que eu consegui até hoje foi um dia. Vou tentar mais. Mas, gente, é desesperador ter fome e ter sede. É desesperador. Você praticamente só pensa nisso. É difícil você concentrar em outra coisa. Mas esse é o exercício interessante do jejum. Porque você começa a pensar num pão do alto, não no pão da terra. Um pão que satisfaz plenamente, não no pão que satisfaz por algumas horas. Isso é interessante no jejum. E se você já sentiu essa fome, é isso que anseia o discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, ele é desesperado por justiça. Ele é desesperado por ver justiça na terra, por ver justiça em si. Por isso é fome e sede, por isso que Jesus usou essas duas expressões. Isso é a necessidade mais básica da existência. Comer e beber são as necessidades mais básicas da nossa existência. Existe uma regrinha de 3 que o pessoal que gosta de sobrevivência, né, em lugares inóspitos usam como regra geral. A gente não consegue ficar 3 minutos sem ar, 3 dias sem bebida, sem água e 30 dias sem comida. Ou seja, comer e beber estão entre as necessidades mais básicas da existência, depois do ar. Então, justiça é algo que está entranhado no discípulo. A justiça é uma necessidade básica do discípulo de Jesus. Ele não consegue viver sem ansiar justiça na terra, sem ansiar justiça própria, no sentido de ordem própria, no sentido de colocar ordem na sua estrutura, em todo o seu ser, nas suas emoções, no seu corpo físico e na sua vida espiritual. Então essa é a necessidade básica do discípulo, justiça. E a palavra aí que Jesus usa, irmãos, no grego, dikaiosne, tem um sentido interno no qual o coração está reto diante de Deus. Ou seja, o discípulo de Jesus anseia por essa retidão diante de Deus. E, irmãos, não tem como ser reto diante de Deus se a gente não se relaciona com Deus. Se a gente não conhece esse Deus com o qual a gente tem que se relacionar. Não tem como a gente ser reto diante dele. Se a gente não conhece o padrão moral dele, a gente não tem como se adequar a esse padrão. Não tem como a gente se alinhar. Ser reto diante dele. Não tem como. Por isso que justiça tem a ver com uma posição de relacionamento. E aí o outro termo no hebraico agora, né, que diz respeito ao Antigo Testamento, fala mais sobre isso. A palavra tzedek, né, que o David já falou muito para a gente aqui. No hebraico significa posição correta. Posição relacional. Não é uma posição geográfica. É uma posição do seu ser em relação ao ser de Deus. Em relação ao sentido da sua existência. Você foi criado para se relacionar com Ele. Esse é o primeiro mandato lá na criação. Obediência, o mandato religioso. Então nós somos criados para se relacionar com Ele. Para ter uma relação direta com Cristo. E quando a gente não tem essa relação, a gente está em uma posição de injustiça. A gente é uma pessoa injusta. Então esse conceito de justiça bíblica, irmãos, amplia muito a nossa visão sobre justiça. Justiça não é somente punir o culpado ou inocentar o inocente num tribunal. A justiça ela é muito mais ampla.
E quando a gente pensa justiça nesse sentido, de uma retidão diante de Deus e de uma posição correta, relacional, de acordo com o que a nossa relação original, pela qual nós somos criados, isso amplia a nossa visão de justiça. Então, punir o culpado também é justiça nesse sentido. Por quê? Porque a gente está colocando as coisas nas posições corretas. A gente está ordenando as relações. Se alguém fez algo errado com outra, ela tem que ser punida. Isso é justo. Isso é colocar ela numa posição correta. Se alguém não conhece a Cristo, apresentar Cristo para ela é fazer justiça. Por quê? Porque a gente está reordenando a posição dela corretamente com Deus. Isso é justiça, isso é justo. Então a noção de justiça ela é muito mais abrangente quando a gente olha para as Escrituras. E a nossa cultura trata a justiça apenas como punir o culpado e inocentar o inocente. Mas biblicamente tem a ver com relação, tem a ver com ordem. E irmãos, se a gente tem sede de justiça, a gente tem sede de organizar a nossa vida, de reposicionar os nossos relacionamentos e reposicionar toda a criação. Essa é a sede do discípulo. Começa internamente, como é a palavra que Jesus usou aqui, e quando abrangemos todo o contexto bíblico, falamos de toda a criação, justiça de toda a criação, reordenar todas as relações, começando de nós. Porque se a gente não tiver com a nossa relação ordenada, coordenada, a gente não vai conseguir coordenar mais nada. A gente vai estar cego guiando cego. Então nós precisamos começar internamente. É uma construção que começa em nós. E essa é a palavra que Jesus usou, retidão diante de Deus, internamente. E a partir daí, a partir do momento que nós ordenamos a nossa relação com o Pai, para uma posição correta pela qual nós fomos criados lá no Éden, e que nós saímos dela por causa da queda, a gente consegue ordenar todas as relações à nossa volta. A gente começa a colocar justiça em tudo à nossa volta. E isso inclui punir o culpado e inocentar o inocente. Isso inclui levar pessoas a conhecer a Cristo. Isso inclui todas as ações justas. É muito mais abrangente. E aí um teólogo disse o seguinte: retos, justos, são aqueles que são retos com Deus e, portanto, comprometidos em fazer retos todos os outros relacionamentos da vida. Quem cita isso é o Timothy Keller, naquele livro dele, Justiça Generosa, um livro muito bom, e ele traz todos esses conceitos de justiça nas Escrituras. É muito interessante. Então fazer justiça não tem a ver só com alimentar aqueles que não têm comida. Tem a ver com, isso é também justiça, isso é colocar justiça na vida deles, porque eles não foram criados para passar fome. Isso é justo, mas tem um sentido mais abrangente, é muito mais abrangente. Então, irmãos, se justiça é isso, se justiça tem a ver com relacionamentos, posicionamento relacional correto, isso significa que alguém ordenou isso. Porque se a gente fala que algo é certo, a gente parte de uma referência. A gente só fala que alguém é grande se a gente tem uma referência do que é uma pessoa pequena. Então, falar de posicionamentos corretos presume uma ordem anterior. E essa ordem, quem colocou foi o nosso Pai. Ele é o Criador. Ele é quem deu ordem no caos. Então, falar de justiça, não tem como a gente fugir daquelas 3 palavras que resumem a Bíblia: criação, queda e redenção. Não tem como a gente fugir disso. E a gente precisa voltar lá para a criação para entender a justiça. Irmãos, e quando a gente olha o relato da criação, vamos lá comigo, Gênesis 1, de 1 a 3. Irmãos, falar de criação não é só
escola para crianças. A gente tem na nossa cultura cristã, a gente tem a ideia de falar de criação só para crianças. Olha, Deus criou o mundo. Mas isso aqui, gente, é a base de todo o entendimento da Bíblia. Tudo que a gente for pensar nas Escrituras tem a ver com a criação, com a queda e com a redenção. A Bíblia se resume nisso. E olha só que interessante. No princípio criou Deus os céus e a terra. Porém havia caos, a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí vem o verbo. Agora Deus introduz a palavra. Deus introduz o verbo. Disse Deus, Deus começa a falar. Haja luz, e houve luz. Olha isso, gente. Havia trevas, e a palavra de Deus começa a ordenar todas as coisas. Só tinha água. E o verbo começa a ordenar todas as coisas. E Jesus é o verbo. Ele é a palavra. Então, Deus é um Deus que criou o mundo com ordem, com lógica, com o Logos, né? A Roberta leu em João 1. Ele era o verbo, ele estava com Deus no princípio, ele era Deus, tudo foi feito por meio dele, e Paulo vai completar para ele. Então, a palavra ordenou todas as coisas. Jesus, o Logos, ordenou tudo. O mundo é um mundo de lógica. A gente só consegue falar de lógica porque existe uma mente inteligente que criou o universo. As leis, a ciência só é possível porque existe ordem. A gente só consegue perceber padrões porque existe ordem na criação. Porque foi feito por um Deus que é lógico, que pensa, pessoal. Por isso o cristianismo foi a base do surgimento da ciência moderna. Porque nós cremos num Deus que é pessoal, que é lógico, que criou o cosmos com ordem. Diferente das culturas panteístas, que cultuam a natureza. É um Deus impessoal. A árvore é Deus para eles. O universo todo é Deus. Mas é um Deus que não pensa, não é pessoal, ele não tem vontade. Por isso que a ciência, a base da ciência moderna, surgiu do cristianismo. Por isso que a nossa cosmovisão cristã ordena toda a sociedade. Então, irmãos, Deus criou o mundo com ordem, de forma lógica. E Ele criou cada coisa numa posição relacional. Deus criou cada coisa numa posição relacional. Deus, irmãos, não sei se vocês já viram um vídeo no YouTube que fala o canto das estrelas. Esse vídeo é sensacional. O pessoal, a ciência está tão avançada que eles conseguiram captar o som das estrelas. E aí um cara começou a captar o som de uma estrela tal, o som de outra estrela, e cada estrela tem um som diferente. E aí ele começou a juntar esses sons. E aí ele colocou todas elas numa mesma sintonia. E surgiu uma música das estrelas. É sensacional. Mas por quê? Porque o Deus da lógica, o Logos, criou todas as coisas com uma posição relacional. O Salmo 19 não diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Então a natureza são os primeiros missionários que já estão pregando o evangelho desde a eternidade até Deus decidir criar todas as coisas, criar o ser humano. Por quê? Porque elas foram criadas numa posição relacional. Elas foram criadas para glorificar Ele. Tudo foi criado para glorificar Ele. E nós também fomos criados para glorificar Ele. Então essa é a nossa posição correta, essa é a nossa posição de justiça. Ser justo é estar nessa posição relacional diante dEle. Porque nós somos criados para isso. Essa é a ordem do universo. Essa é a ordem criacional. E o Igor Miguel, que é um teólogo aqui de BH, que fala sobre isso, ele diz que todas as línguas, quando você vai analisar,
do mundo, todas as línguas que existem na Terra têm uma ordem específica, tem uma ordem comum a todas elas, que é sujeito, verbo e predicado. Toda língua obedece essa ordem. Você tem um sujeito, alguém que faz alguma coisa, você tem um verbo que liga, o predicado, a ação, o adjetivo, enfim. Então, o verbo, ele dá sentido às coisas. O verbo, ele liga a pessoa à sua finalidade. É o verbo que faz essa ligação. E Jesus é o verbo. Jesus é o que dá ordem. Então, Jesus é que ordena a nossa vida. Jesus é quem dá ordem ao nosso ser e liga ao nosso predicado, ao que a gente tem que fazer por causa da nossa essência. É o verbo que dá. Então, por exemplo, se você tem um sujeito, João, e um predicado, filho, sem verbo isso não faz sentido. João isolado com filho, isso não faz sentido nenhum. Agora, se você coloca um verbo, tudo faz sentido. Então, João é filho. É diferente de João fez um filho. Que é diferente de João matou um filho. Muda tudo. Por causa do verbo. Por isso Jesus é o verbo. Por isso que ele é o Logos. Por isso que ele é a ordem do cosmos. Porque ele ordena todas as coisas. Ele ordena a nossa vida. Ele que põe ordem. Sem Jesus, gente, nós somos cegos. Não sabemos nem onde a gente tropeça. Não sabemos por que nós existimos. Não sabemos o que a gente tem que fazer. Não sabemos por que a gente casa. Não sabemos por que a gente trabalha. Não sabemos por que a gente vem aqui hoje. Sem Jesus, sem o Logos, a nossa vida não tem nenhum sentido. É Ele que ordena a nossa vida. Ele que põe ordem na nossa vida. E a gente estava nessa posição lá no Éden, quando nós fomos criados, Deus nos colocou nessa posição de relação. Coração reto diante dele e uma relação correta entre eu comigo mesmo, eu com ele, eu com a criação e eu com o próximo. Essas são todas as dimensões relacionais da vida. Só que tem algo errado no mundo hoje. As relações não estão bem. A ordem não está boa no mundo. Por causa da queda. Por causa da segunda palavrinha importante. Queda. Gênesis 3. O homem, por causa da sua liberdade, porque nós somos criados à imagem de Deus, e Deus é um ser pessoal, livre, e Ele colocou esse atributo em nós. Então, por causa dessa nossa liberdade, nós optamos lá em Adão a fugir dessa relação de ordem, a fugir da palavra, que dá ordem, que dá ligação no nosso ser, que dá sentido ao nosso ser. E por isso a gente tem crise existencial. Por isso o ser humano é o único ser na criação que tem crise existencial. Gente, se você olhar a criação, a natureza, um pássaro não tem crise existencial. O João de Barro, ele nasce, ele voa alegre, ele faz a sua casinha, ele tem filhotes, ele choca seus filhotes, ele se comporta como um João de Barro. O João de Barro, ele não vira em algum momento da vida e fala assim: esse negócio de essência, isso é coisa da cultura cristã, isso é coisa arcaica, patriarcal. Eu crio a minha essência, eu sou o que eu quero ser. O João de Barro não fala isso. Vou me libertar dessas correntes da religião que me prendem. Vocês já ouviram esse discurso? Eu sou o que eu quero ser. E, gente, o ser humano, ele chega num nível que desumaniza. E eu vi um exemplo de uma menina de 17 anos, num país da Europa, que acha que é uma gata. Uma gata, literalmente, um animal, um felino. Não é que ela é bonita, não, ela acha que ela é um gato. Então essa ideologia que é muito presente nos nossos dias,
de que você é o que você sente, né? Está tão entranhada que as pessoas estão desconexas do Logos. Perdeu a ordem, está tudo desordenado. E gente, a gente ri, mas é muito sério isso. A menina, ela engatinha em casa, ela arranha a porta. Isso é verdade. Ela acha que ela é uma gata, que o corpo dela não corresponde ao que ela é, porque ela sente que ela é uma gata. Mas por que o ser humano está assim? Porque fugiu do Logos. Lembra Gênesis 3:8? Olha que interessante. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos, algumas traduções estão a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim. Lembra desse texto? Isso é depois da queda. Eva come o fruto proibido, entrega a Adão, Adão come também. E aí, eles ouvem a voz do Senhor que andava pelo jardim. E o Igor é especialista em hebraico. Ele fala que a estrutura do texto aqui, irmãos, é exatamente essa. A voz do Senhor que andava pelo jardim. Então, a voz de Deus andava. E aí, o que eles fazem? Eles se escondem da voz do Pai. Eles se escondem daquilo que dá ordem. Olha que interessante. Eles se escondem do Logos, eles se escondem da ordem criacional, eles se escondem do Deus que coloca ordem. E é por isso que a gente está em crise existencial hoje, porque a gente está desde o Éden fugindo de Deus. Por isso que a gente está em crise, por isso que a gente não sabe quem a gente é, oncotô, proncovô, né? Por isso, porque a queda fez com que a gente se desconectasse do Verbo, daquele que dá ordem na nossa vida, daquele que dá sentido à nossa existência. Então o homem começou a fugir da voz de Deus. E os pássaros não têm isso. O resto da criação não tem isso. E aí tem uma história interessante. Tinham 2 pássaros na árvore, e eles estão vendo as pessoas passando, ansiosas, preocupadas, correndo. E aí um vira para o outro e fala assim: nossa, esses seres humanos são muito ansiosos. Eles correm demais, eles são muito estressados. E aí o outro fala assim: é porque eles não conhecem o nosso Deus. A gente não conhece o Deus do João de Barro como deveria. Por isso a gente tem crise existencial. Por isso tem dia que a gente acorda e quer chorar na cama, porque o que eu estou fazendo acordado? Por que eu existo? Porque às vezes a gente está desconecto do Logos, daquele que dá ordem para a nossa vida. E o discípulo é aquele que tem sede de ordem, sede de justiça. O discípulo é aquele que está desesperado por ordem. Ele precisa ordenar a sua vida porque ele precisa ordenar a criação. É isso que Deus colocou ele lá no jardim para fazer: cultivar a terra, relacionar com Deus, mandato religioso, mandato social, multiplicar, e mandato cultural, cultivar a terra. Então o discípulo, ele anseia por justiça, ele anseia por ordem própria, por relação temente diante de Deus, ele anseia por relações corretas no seio familiar, ele anseia por cultivar a terra, por pôr ordem na criação. Isso é justiça de uma forma mais abrangente possível. Ordenar todas as relações. Isso é sede do discípulo. E aí a última palavrinha, redenção. Vamos lá comigo em Colossenses 1,15. Então Deus cria tudo com ordem, a queda desorganiza todas as relações, e aí, graças a Deus, Deus toma uma providência e envia o seu Filho para pôr ordem em tudo, porque Ele é o Logos, Ele é a ordem racional do universo. Colossenses 1,15. Paulo aqui está falando sobre Cristo. Presta atenção nisso, irmãos. Paulo está falando sobre Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas pelo Logos, por Ele e para Ele.
Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então, além de criar, além de dar ordem, ele sustenta. O Logos sustenta o universo. Se Jesus tirar a mão, irmãos, a terra cai no infinito. A terra está suspensa, porque o Logos suspende ela. Uau! Ele subsiste todo o universo. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Para quem tudo tem a supremacia. Pois, verso 19, foi do agrado de Deus que em Jesus habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Irmãos, em Cristo, Cristo é o reconciliador de todas as coisas. Ele que tem quem está trabalhando para reordenar todas as coisas. Deus cria tudo com ordem, a gente atrapalha por um momento o plano eterno de Deus, a gente adia um pouquinho isso. E Jesus, desde Gênesis 3,15, está trabalhando para conciliar todas as coisas, para colocar a ordem de volta, a ordem original, as ordens relacionais originárias. É isso que Jesus está fazendo. E é por isso que o discípulo tem sede de justiça, tem sede de reordenar relacionamentos. Primeiro consigo, depois com a sua família e depois com toda a cultura. Por quê? Porque ele é cooperador de Deus. 1 Coríntios 3:9. Nós somos cooperadores dele. Então, depois que a gente se reorganiza, a gente coopera com ele para conciliar todas as coisas na terra. Por isso que tudo que a gente faz tem que ser para a glória dele. Os nossos filhos, o nosso respirar, o nosso trabalho. Por quê? Porque a gente trabalha para reordenar relações, para pôr justiça na terra, para trazer justiça para a terra. Uau, isso é muito bom. Isso é muito animador. O cristianismo é sensacional. Jesus é sensacional. Jesus, ele nos dá uma vontade de viver impressionante. A vida faz muito mais sentido com Jesus. Então o discípulo, irmãos, deseja justiça própria inicialmente. Ele deseja ordenar a sua relação com o Pai, que foi desconecta com a queda. E todo ser humano precisa, em algum momento da sua vida, passar por esse momento. Não importa se você é filho de pastor, não importa se você cresceu numa igreja, não importa se você é filho do Papa, não importa. A salvação ela é individual. Você precisa, em algum momento da sua existência, como João 1,12 fala, receber a Cristo. Se render às investidas dele desde a criação. E a partir desse momento que você se rende a Cristo, a sua justiça começa a se realinhar. Você começa a se colocar numa posição de relacionamento originário com Deus. Isso é conversão. Isso é mudança de vida. E aí, a partir desse momento você inicia o processo de santificação. E aí você começa a reordenar muitas coisas que não estavam em ordem. E aí você vai buscar o Logos cada dia da sua vida, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, para reordenar tudo aquilo que está desordenado na nossa vida. Os seus sentimentos estão desordenados, as nossas motivações estão desordenadas. Jesus vai colocando ordem na casa, gente. Jesus vai colocando ordem em tudo, tudo. As nossas motivações, o nosso trabalho, as nossas relações familiares, o nosso culto, ele põe ordem em tudo. E por isso também o discípulo de Jesus anseia por justiça social, porque depois que ele se ordena, depois que ele coloca justiça na sua vida, que ele busca justiça na sua vida, ele quer justiça para o próximo. Porque até a frase que a Lídia tem no WhatsApp dela, uma frase do C.S. Lewis: se nós agimos corretamente com Deus,
automaticamente nós vamos agir corretamente com o próximo. Não tem como. O discípulo de Jesus não consegue viver esse evangelho de tô salvo e se exploda o resto. Ele não consegue. Por quê? Porque uma vez que ele foi alcançado pelo Cristo que põe ordem na vida dele, ele experimenta algo tão grandioso que ele quer isso para todo mundo à volta dele. Não tem como. É um desejo desesperado. É fome de justiça. É fome de pôr ordem na vida das pessoas. Aquilo que ele recebeu de graça, ele quer dar também. E a gente tem exemplos fenomenais de cristãos ao longo da história que tiveram sede de justiça em várias áreas. Eu queria citar alguns. Um historiador chamado Flávio Josefo, historiador do século I, gente, é um dos historiadores mais importantes para a história da igreja. Porque ele estava muito próximo da cultura da vida de Jesus, né? É um historiador judeu. Esse cara diz que os cristãos, gente, naquela época, os primeiros discípulos de Jesus, se eles não tivessem comida suficiente para todos eles, eles faziam jejum. Por quê? Porque eles tinham sede de justiça, eles tinham uma fome de justiça. Eles não conseguiam encher a barriga se o outro não encher a barriga. É uma sede incontrolável. E o imperador Juliano, ele ficava admirado como os cristãos, imperador romano, como os cristãos cuidavam dos pobres, das viúvas, dos necessitados. Por quê? Porque os romanos desprezavam, por exemplo, nascesse uma menina, os romanos jogavam fora. E os discípulos de Jesus, no início, pegavam aquelas crianças para cuidar, porque eles tinham sede de justiça. Eles não conseguiam ver uma criança chorando e tinham até inclusive uma portinha assim, gente, nas paredes que dava para a rua, tinha uma portinha que eles colocavam a criança e virava, a criança ficava para o lado de fora. Isso existe ainda hoje. O discípulo de Jesus, ele não conseguia passar ali, ver aquela criança chorando, e ele está indo para o culto e falar assim, não, eu vou atrasar para o culto, né? Eu vou cultuar a Deus, uma visão religiosa. Ele não consegue. O discípulo de Jesus não consegue ver injustiça. E aí eles pegavam essas crianças, a ponto dos imperadores romanos ficarem admirados. E aí temos o exemplo do William Bott, usava a estratégia dos 3 S's: sopa, sabão e salvação. Esse cara saía pelas ruas, pegava uns mendigos e lavava eles, dava sopa, lavava com sabão, dava sopa e pregava o evangelho para eles. Justiça social. Esses são os nossos irmãos. E aí que surgem os albergues. Albergue surgiu dessa ação do William Bott. São os nossos irmãos que tinham sede de justiça. Na educação, gente, a Florence Nightingale é uma moça que se dedicou à caridade e fundou a primeira escola de enfermagem em Londres, uma inglesa. Florence, sede de justiça. O cristão, ele organiza toda a sociedade, toda a área da sociedade, ele quer pôr ordem. Não só na parte social, mas na educação, na política. Por quê? Porque a gente tem sede de ver as pessoas com os relacionamentos corretos, com a justiça social, com a educação, com a política, com a arte. Nós somos o povo da reconciliação. Paulo fala isso. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Então nós queremos reconciliar todas as coisas. Um outro cara, Robert Hakes, foi o fundador da escola bíblica dominical para alfabetizar crianças. Então a escola bíblica dominical, ele fundou para alfabetizar crianças na Inglaterra, para acabar com a criminalização na Inglaterra. Aprender a ler a Bíblia, entra muito no SS, né? Salvação, educação, tudo junto. Restaurar todas as relações, restaurar o ser humano integral. Irmãos, as primeiras universidades, incluindo Harvard,
Yale, Northwest, Princeton, uma das maiores universidades do mundo, surgiram por causa dos cristãos. Por quê? Porque os cristãos entenderam que quem criou o cosmos foi um Deus da ordem, foi o Logos. E se ele criou o mundo ordenado, a gente pode estudar esse mundo e criar padrões e prever situações. E é por isso que a ciência abençoa tanto a nossa vida, com previsões do tempo, com previsões de furacão, com remédios. Isso é pôr ordem na criação. Fazer ciência é também trazer justiça na terra. Não é só o Felipe lá no direito condenando o culpado, inocentando o inocente. Não, a justiça é muito mais ampla. Fazer ciência para abençoar a terra é justiça. Pensa no quanto a gente é beneficiado com a ciência hoje. E fruto dos nossos irmãos que entenderam isso. E aí na política a gente tem um exemplo do William Wilberforce, que foi também na Inglaterra um político cristão, que os colegas dele começaram a falar com ele assim: cara, abandona a política, isso não é de Deus não. Vamos fazer missão, vamos lá para a África, vamos pregar para os povos inalcançados. E o William Wilberforce, gente, ele tinha uma consciência cristã, e ele falou o seguinte, muito influenciado por John Wesley, ele falou o seguinte: cara, justiça não é só pregar o evangelho. Cara, isso é muito bom, mas eu fui chamado para outra coisa, eu fui chamado para a política. E o cara permaneceu na política, e em 1807 ele conseguiu a aprovação contra o comércio de escravos na Inglaterra. Um cristão. Trouxe justiça na terra através da política. Porque ele tinha fome de ver aquela situação deplorável acabar. Uma situação desumana. E o último exemplo da política é o Martin Luther King, pastor americano, que foi um dos maiores ativista pela luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos, e em 64 recebeu o Nobel da Paz. Cristão. Não aguentava ver injustiça, não aguentava mais entrar num restaurante e ver um local específico para negros, uma área específica para negros, porque não podiam sentar juntos. Que isso? Isso está injusto, isso é injusto. Essa não é uma posição correta. As relações não foram criadas para ser assim. Por isso ele tinha fome e sede de justiça. Ele queria pôr ordem naquela situação. E ele foi um ativista político. Então, meus irmãos, essa é a essência do discípulo de Jesus. Ele é pobre de espírito, e por isso ele confia em Deus exclusivamente, e por ele conhecer esse Deus, ele reconhece a sua condição de pecado, e por isso ele chora pelas injustiças que ele sofre. Se vocês lembrarem, os ouvintes de Jesus eram pessoas sofridas, eram pessoas de toda sorte de doenças, que eram oprimidas por Roma. Então o discípulo de Jesus, ele chora pelas injustiças. Mas ele é manso, ele não quer fazer justiça com as próprias mãos. Ele confia no governo do Pai. E ao mesmo tempo que ele é manso, ele tem sede e fome de trazer ordem no cosmos, de trazer ordem em todas as coisas, começando dentro de si e estendendo isso para a cultura onde ele está inserido. Esse é o discípulo de Jesus. E sem o verbo, a nossa vida não tem sentido nenhum. Gente, uma pessoa sem Jesus, uma pessoa que ainda não se rendeu a Cristo, uma pessoa que ainda não se entregou a Jesus, que ainda não rendeu toda a sua existência a Jesus, ela acorda para comer. E ela come porque ela tem que ter energia para trabalhar. E ela trabalha porque ela tem que pagar boleto. E ela paga boleto porque ela precisa ter coisas. Ela comprou coisas, então ela tem que pagar boleto. E ela tem coisas porque ela busca felicidade. E aí, tudo isso para chegar no final da vida e descobrir que ela vai morrer infeliz. Porque nada disso traz felicidade.
Nada criado traz felicidade, porque felicidade, como a gente viu, é um estado de alma, de plenitude. O máximo que essas coisas trazem é uma alegria momentânea. Agora, felicidade, só se o Logos tiver ordenado a nossa vida. Só. Não tem possibilidade de ser feliz longe do Logos, longe daquele que ordena as nossas vidas. Não tem como. Então a vida de alguém sem Jesus é totalmente sem sentido. Totalmente. É desesperadora. Ela só está aguardando o dia que ela vai morrer, e todas as pessoas sem Jesus só estão aguardando o dia que elas vão morrerem, e todas elas estão aguardando o dia que a energia do universo vai acabar e tudo vai se implodir de novo, como os cientistas preveem. E vai acabar. E aí? Vai acabar. A vida não tem sentido nenhum. Isso é a vida sem o Logos. Agora, a vida com o Logos, gente, é outro nível. A gente faz tudo isso que essas pessoas fazem, só que com uma outra mentalidade. A gente acorda para comer. Mas a gente come porque a gente precisa, nós somos humanos, a gente precisa de energia para trabalhar. Só que a gente não trabalha para pagar boleto. A gente trabalha para redimir o cosmos. A gente trabalha para preparar o palco para o rei voltar. É por isso que a gente trabalha. A gente não trabalha para pagar boleto. A gente paga boleto porque a gente compra coisas que a gente necessita, não para a gente buscar felicidade. A gente também não compra coisas supérfluas, viu, gente? A gente paga boleto para comprar coisas que a gente necessita. E tudo isso, quando Jesus voltar, não vai acabar. Nós vamos viver eternamente com Ele. Vai continuar. Não é o fim. Então a vida com o Logos, ela é muito diferente. Ela tem perspectiva. Porque o Logos é quem dá a ligação entre nós, que somos os sujeitos, e aquilo que a gente tem que fazer. Nosso predicado, todos os nossos predicados. Tudo isso quem ordena é Jesus. E se nós temos conhecimento dessa ordem original, a gente tem sede por organizar todo o cosmos. Por isso que nós temos sede e fome de justiça. Porque nós conhecemos a referência. A gente sabe como as coisas têm que ser. A gente sabe como as relações têm que ser. A gente sabe como as pessoas têm que se relacionar com o trabalho, com a natureza. Por isso que a gente luta pelos direitos dos animais. Por isso que a gente não quer que maltratem os animais, porque essa não é uma relação correta com eles. A gente tem que lavrar a terra, sim. A gente tem que desenvolver economicamente, mas cuidar também. É lavrar e cuidar, não é só lavrar. Então nós cristãos conhecemos as referências de todas as relações. É por isso que a gente tem que estar inserido em todas as áreas da sociedade, porque nós somos aqueles que são capazes de restaurar todas as coisas. Só nós. O mundo está aguardando a nossa voz. O mundo está aguardando a nossa revelação, como Paulo fala em Romanos 8. A criação anseia pela nossa manifestação. Agora, como está a nossa fome? Eu queria finalizar, que você pensasse nisso, que você revesse toda a sua vida, desde quando você nasceu até agora. Qual é a sua motivação? Quais são as suas motivações? Quando você vê injustiça, seja ela social, seja ela a sua condição de alma injusta, você tem fome de consertar essas coisas? Você anseia desesperadamente por ordem? Você inclui isso na sua contra-cheque? O seu contra-cheque tem fome e sede de justiça? Aquilo que é confiado a você, é para trazer justiça na terra também? Além de trazer justiça na sua vida, de te dar o digno, de suprir as suas necessidades? Como está a sua fome? Como está a sua sede?
E se a gente, falta de apetite é um sinal de distanciamento do pão da vida. Falta de apetite por justiça na terra significa desconhecimento de como as coisas eram para ser. Porque se a gente conhece como as coisas têm que ser, como as relações têm que acontecer, não tem como, a gente tem vontade de justiça, a gente quer trazer justiça para a terra, não tem como. É inevitável, é inerente. Fome e sede são as coisas mais básicas que o discípulo tem. Trazer justiça na terra. Então eu queria que nós orássemos para finalizar. Ore por você, ore pela sua fome. Se você está sem fome, peça a Deus fome. Se você nunca sentiu fome, talvez é porque você nunca conheceu de fato o Logos. E se você nunca conheceu de fato o Logos, se você nunca teve fome de justiça, você tem uma oportunidade agora. Ele está se revelando a você desde que você nasceu. Entregue a sua vida a Ele. Se renda a todas as investidas que Ele vem fazendo. E se a sua fome está esporádica, clame por fome, clame por sede. Clame para que o Logos te coloque uma fome insaciável por justiça na terra. Clame Ele para trazer ordem na sua vida. Talvez as suas relações estão todas desorganizadas. Você não se relaciona bem consigo. Você nem se ama, talvez. Essa não é a posição original para a qual você foi criado. Talvez você não consegue se relacionar com seu cônjuge como deveria. Talvez você se relaciona com o dinheiro de uma forma muito equivocada. E existe uma ordem correta para nos relacionarmos com todas as coisas. Então clame ao Deus da ordem, clame ao Logos que organiza todas as coisas. Meu Pai, Espírito Santo, o Senhor já fez muito em nosso meio hoje, Pai. Mas nós temos fome, Jesus, por ordem dentro de nós. Ordena a nossa vida, Pai. Nos dê um sentido de acordar na segunda-feira, por favor. Por favor, Pai, ordena os nossos sentimentos, ordena o nosso corpo, Pai. Nos ajuda a ser responsáveis com o cuidado do nosso corpo. Nos ajuda a ser responsáveis pela nossa vida espiritual, Pai, a buscarmos mais o Senhor, a orarmos mais, a jejuarmos mais, a lermos mais a Sua palavra. Paizinho, ordena a nossa existência, ordena as nossas relações, Pai. Ordena a forma como nos relacionamos com todas as coisas criadas, seja com o Senhor, seja conosco, seja com as pessoas, seja com a natureza. Ordena tudo em nosso meio, Jesus, porque o Senhor é o Logos, o Senhor é aquele que dá ordem. Então dê ordem, Pai, àquelas áreas da nossa vida que estão em desordem. Traga justiça, Pai. Traga justiça, Jesus. Traga justiça em nós, Pai. Nos ajuda a não sermos religiosos, porque somos muito bons para exigir justiça contra os políticos, contra os ladrões, contra os criminosos, mas esquecemos que a única coisa que nos separam dele é a Tua graça, porque nós somos iguaizinhos a Ele, temos os mesmos anseios, temos os mesmos desejos, Pai,
mas a Tua graça nos alcançou. E se ainda não temos essa fome, Jesus, tira as escamas da nossa vida, dos nossos olhos, nos ajude a enxergar, nos tire das trevas, nos ajude a enxergar o caos que está à nossa volta, porque às vezes nós não enxergamos por causa da lepra espiritual pela qual nós estamos inseridos, que tirou a nossa sensibilidade. Talvez nós não choramos com aqueles que choram porque nós estamos insensíveis, Pai. Talvez nós não temos fome de justiça porque estamos insensíveis, preocupando com os boletos que temos que pagar. Mas o que são os boletos, Pai? O que são aqueles financiamentos? O que são? O que são aquelas dificuldades, Paizinho, momentâneas e leves? O que são elas? Perto do Senhor, que ordena todas as coisas. Então traga ordem em nós, Pai. Traga justiça em nossa vida. Traga justiça em nossa sociedade, Pai. Não nos deixe, Pai, ser insensíveis. É por isso que o discípulo não consegue juntar tesouros na terra. Por isso que ele não consegue. Porque ele não consegue ver outros em posição de injustiça. Ele não consegue. Então nos ajuda, Pai, a não conseguir também, como esses irmãos nos ensinaram ao longo da história. Nos ajuda, Jesus. O nosso Brasil está em cacos, moralmente, espiritualmente, socialmente. O Brasil está em cacos, Pai. Mas existem algumas pessoas aqui, Pai, alguns poucos, que são sedentos por justiça, que estão em áreas específicas da sociedade que podem trazer justiça lá, Pai. Então nos levanta, Jesus, com a motivação correta de glorificar o Teu nome. E aí sim nós vamos ser faróis, onde quer que estejamos. Obrigado, Pai, por nos dar a perspectiva para além do túmulo. Obrigado por ordenar a nossa segunda-feira. Obrigado por nos dar gosto de vida na boca. Muito obrigado, Jesus. A vida com o Senhor é muito mais prazerosa. A vida com o Senhor tem sentido. Então ordena-nos, traga justiça em nós e no nosso mundo. Em nome de Jesus. Amém.